Olá, comunidade Pro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Procast. Hoje nós vamos falar sobre a NR1 e os riscos psicossociais em condomínios. Para esse tema instigante e preocupante, trouxemos aqui como convidados o Davi, que é da empresa Delphi, empresa especializada em medicina do trabalho, Adalto Mello, especialista em RH e DP de condomínios, e Alfredo Mello, que é uma lenda no mercado imobiliário. Gente, primeiro estou muito feliz de receber vocês aqui, Davi, e queria já introduzir esse assunto perguntando o que diabo é uma NR? Que é sopa de letrinha, é isso? No SST, da Segurança e Saúde do Trabalhador... Eu queria saber só da NR, já veio outra É a sigla principal. Dentro dela nós temos uma sopa de letrinhas imensas. Então você tem as NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que regulamentam todo o trabalho que as empresas têm que ter para prevenir acidentes e doenças do trabalho, né? Para cuidar do seu trabalhador, no final das contas. Então a NR1, que nós vamos tratar hoje aqui, ela é a norma mãe de todas as outras. Ela foi a primeira norma regulamentadora, e dentro dela você encontra hoje a referência às outras normas. Uhum. Então, dentro dela, por exemplo, a gente fala no PGR, que está dentro da NR9, antigo PPRA, que mudou e virou o PGR, que é outra sopa de letrinhas, Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele englobou muito mais coisas do que o antigo PPRA. Dentro desse Programa de Gerenciamento de Riscos, a gente qualifica os riscos por 5 grupos, que é o físico, o químico, o biológico, o ergonômico e o de acidentes. E dentro de um desses grupos, que no caso agora é o ergonômico, agora está sendo incluído o risco psicossocial. Então, mas no final, todos os programas que as normas falam, todos os programas que existem nessa legislação de SST, todos eles são a sopa de letrinhas, porque todos eles acabam sendo PGR, PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e aí vai. Todos eles, no final, são a nossa sopa de letrinhas que a gente trata. O SST é? Saúde e Segurança do Trabalhador. Tá, então imagino que essas normas foram voltadas para cuidar da saúde do trabalhador, garantindo condições ideais de trabalho para que ele não sofra no trabalho lesões ou o comprometimento físico. Seria isso? Sim, saúde e a segurança dele no trabalho. Maravilha. Porque eu lembro, na época, que a gente, para trabalhar, precisava tirar apenas uma abriografia e tomava uma injeção daquela que caía até o braço, né? Que doía pra caramba, né? Sim. E aí o governo amadureceu essas normas para cuidar do trabalhador e evitar uma avalanche de saúde, né? Afastamentos médicos, afastamentos previdenciários. Então, o governo, do meu ponto de vista, acha o seguinte: ele coloca a NR como um complementador de lei para que, com a evolução da questão do mundo em relação à questão da saúde, da segurança que você precisa ter com relação à saúde do empregado, ele edita uma norma ou reformula uma norma dessa para trazer para o cotidiano aquilo que antes era esquecido, como você está colocando, Aldo. Você tinha a questão de fazer a biografia e o cara estava apto para trabalhar. Hoje em dia isso nem se encaixa no momento atual, porque inclusive você, além de cuidar da saúde física agora, pela norma NR, você precisa cuidar da saúde psicológica desse trabalhador. Mas essa preocupação com o risco psicossocial, de onde vem, Davi? Eu ouvi falar que houve um aumento muito grande dos afastamentos decorrentes de doenças. Seria mais ou menos por aí? É verdade. O que acontece é que isso sempre existiu. Quer dizer, a gente tem casos de 20 anos atrás, 30 anos atrás, de ocorrências disso. Porém, com a pandemia, isso acelerou muito. Quer dizer, as pessoas ficaram presas em casa por um bom tempo, com o receio de adquirir a pandemia, né? Muita gente morreu, efetivamente. Então, muita gente sofreu e sofre ainda as mazelas causadas pela pandemia. E isso acelerou esse processo
das pessoas terem problemas realmente psicossociais, né? Então, já existia, só que agora está mais grave. O INSS, como um todo, está recebendo muitas pessoas afastadas do trabalho, são muitas. O número de casos tem aumentado 30%, 40% por ano em relação aos anos anteriores. Antes da pandemia, o número era muito menor. E, com isso, o governo está tentando ver se, pelo menos, onde ele consegue tentar cuidar, que é nas empresas, a gente consiga proteger o trabalhador disso, desses riscos, né? Porque já não conseguimos prevenir em casa. Conseguimos tentar educar e tal, mas não conseguimos prevenir em casa, o governo não consegue. Mas pelo menos nas empresas ele normatizou e está tentando implantar toda uma legislação nova que vai entrar dentro do programa de gerenciamento de riscos como mais um risco a ser tratado, considerado, prevenido e tendo ações para minorar os riscos ou até eliminar esses riscos dentro da empresa. E trazendo essa obrigação ao empregador, isso com certeza diminui a incidência de ocorrências de auxílio-doença lá na Previdência Social. Sim, isso Eu acho que o objetivo também é esse. Pretende, né? Sempre esse é um dos grandes objetivos. E, na verdade, uma das grandes maneiras da gente saber se a empresa está bem ou não é olhar como é que nós estamos de afastamentos. Porque Sim. O número de afastamentos e o número de doenças aumenta bastante em função das pessoas estarem mal psicologicamente. Então, mesmo que elas não estejam com uma grande doença, qualquer coisa vai ser um motivo para se afastar. Vai ser uma vontade de se afastar. E uma outra dúvida, né, Davi, que ainda persiste, é assim, quais as empresas, quais os empregadores necessitam cumprir efetivamente a ANR, né? Apesar de nossas orientações, sabemos que todas as empresas precisam cumprir essa obrigação, independente de porte, e os condomínios se enquadram como empregadores que também precisam cumprir rigorosamente essa nova norma. As empresas como um todo, empregadoras ou contratantes de serviços, vão ter que considerar isso agora. Porque, na verdade, se algo acontece dentro da empresa, dentro do condomínio, com um empregado do condomínio ou um terceirizado do condomínio, o condomínio é sempre responsável ou corresponsável. Vai ser sempre considerado assim. Então, a gente vai ter que considerar. É bem mais abrangente, né? Porque muito mais atua abrangente. No ambiente de trabalho, não necessariamente a obrigação do empregador, é sempre cuidando do ambiente de trabalho. Interessante essa observação. Quer dizer que, vamos imaginar que eu resolvo terceirizar minha mão de obra toda. Eu não me livrei da necessidade de implementar a norma. Em absoluto. Porque o risco está inerente ao ambiente de trabalho. Está inerente ao ambiente e ao redor do trabalho, das pessoas que estão ao redor. Porque estamos falando de risco, quando nós estamos falando de risco psicossocial, é muito mais do que só o ambiente, do que só o possível acidente. Nós estamos falando do trato das pessoas. Eu acho interessantíssimo vocês estão colocando em relação à questão quando a gente fala assim, o empregador cuidar da saúde do seu empregado, o que fica assim em primeiro plano é que se eu tenho um empregado contratado sobre o meu CNPJ, é minha obrigação. Quando é um terceirizado, um prestador de serviço, eu não tenho. E não é essa a realidade. A realidade é que qualquer pessoa que esteja prestando um serviço dentro do teu ambiente, daquele ambiente controlado, que é o seu condomínio, o risco, na verdade, a obrigação de cuidar e tratar dessa questão é sua como contratante dessa mão de obra, independente de que natureza seja. Sim. Já, inclusive, nos outros programas já acontecia essa incidência. Sim. Então, a questão de luminosidade, ergonometria, isso sempre... Você sempre foi solidário. Quer dizer, agora, legalmente, é mais considerado ainda dentro, quando estamos falando do condomínio, de uma empresa que terceirize mão de obra, que contrate uma mão de obra terceirizada, ela vai ser sempre solidária. Agora, veja bem, então, antigamente a gente se preocupava com o risco ergonômico, por exemplo, com a iluminação. Agora, quando a gente vai falar de risco psicossocial, exatamente como é que a gente identifica esse risco ou como mapeia isso? Bom, para começar, esse é um trabalho muito complexo, né? Então, nós
adaptamos uma tecnologia dinamarquesa que a gente analisou várias tecnologias existentes no mundo e achamos que a que melhor se adequava ao nosso jeito de ser Brasil, ao nosso jeito de trabalhar, seria essa dinamarquesa. Usamos isso aí para adequando ela e personalizando ela para um Brasil. E até simplificando, porque senão não seria viável no Brasil. Nós estamos falando de um país rico, que é a Dinamarca, que pode dispor de psicólogos para visitar a empresa, ficar um ano inteiro na empresa avaliando os riscos para dizer o que existe. Nós não temos essa condição, não temos condição de pagar isso. As empresas, os condomínios não terão condições de pagar. Bom, então adequamos isso para uma coisa que fosse viável economicamente. Então você tem, na verdade, vários aspectos, né? Um dos aspectos é o sensorial. A gente entrevista de diversas maneiras os funcionários da empresa com um questionário de 14 perguntas para a gente avaliar o que ele está sentindo da empresa. Se ele sente que ele é avaliado corretamente, se ele sente que o trabalho dele está correto, se a chefia dele não comete assédio moral. É um processo de investigação e sensibilidade. Sim, esse é o primeiro passo, que é um passo muito importante, que eu diria que é quase metade do nosso trabalho. Uhum. O restante do trabalho, em alguns pontos, a gente faz uma visita à empresa, por exemplo, para fazer o programa de gerenciamento de riscos. Nessa visita, a gente também agora leva um questionário de psicossocial, onde o técnico vai visitando a empresa e tentar verificar se tem algum risco psicossocial aparente já na empresa. Eu só acho importante a gente frisar aqui, né, Davi, que não confundir a avaliação de risco psicossocial com pesquisa de clima. São coisas totalmente diferentes. Com certeza. Né? Não achar que eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu estou fazendo uma avaliação de risco psicossocial. Aí, continuando, o que a gente faz mais? Primeiro, como eu falei até há pouco, absenteísmo. Eu vou verificar como é que é o índice de absenteísmo da empresa e comparar com empresas de mesmo nível de atividade. Porque se o seu nível de absenteísmo está acima, está na média ou acima da média vai nos indicar já que você tem um problema. Tá? Você tem um problema que as pessoas estão tendendo a se afastar, seja por doença psicológica ou não. A gente tenta também, o médico do trabalho, tenta levantar os porquês do absenteísmo. Até para a gente ver se isso já foi diretamente causado por um risco psicossocial ou se esse risco psicossocial está fazendo com que as pessoas queiram se afastar, tenham vontade de se afastar. Qualquer motivo é motivo para se afastar. Posicionar o condomínio na média dos afastamentos do segmento. Do segmento, entendi. Porque aí a gente consegue dizer, olha, se a média de afastamentos é 2%, é 5%, e ele está acima, nós temos... Pode indicar que naquele ambiente tem um risco psicossocial maior. Exatamente. E a gente tem 2 pontos aí bem importantes, né? Primeiro, a questão do afastamento previdenciário, ela vai indicar e vai refletir diretamente no teu orçamento, quando o teu RAT, ele vai ser elevado mediante ao índice de afastamento. O que é RAT? É o risco de acidente de trabalho. Tá? Então esse é um fator que a Previdência Social calcula mediante o teu afastamento. Era o antigo SAT. Voltamos à sopa de letrinhas. Exatamente. Porque vai impactar era seguro de acidente do trabalho. O recolho de encargos ao INSS. Que ele pode variar de 0,5% a 3% sobre o valor da tua folha bruta de pagamento. É interessante que isso é um componente que às vezes fica escondido dentro do custo do condomínio, né? Porque ele vem numa linhazinha dentro da sua guia de recolhimento e às vezes você tem um agravamento lá da sua alíquota e você não percebe. Esse agravamento é decorrente dessa variação de afastamentos. Interessante. E um outro ponto também, né? Como é que você vai identificar e que você vai realmente afirmar que aquela doença psicossocial foi contraída dentro do ambiente de trabalho? Porque você tem vários fatores envolvidos, que a pessoa não é simplesmente apenas um profissional, ela é um ser humano, ela é um pai, ela é um filho. Então são N fatores na tua vida social, econômica e profissional que pode desencadear um problema como esse. E como é que a gente identifica, dizer, para poder até atribuir de fato ao ambiente de trabalho esse tipo de conduta, de condição? Olha, quando a gente identifica uma pessoa
seja, o médico do trabalho identifica uma pessoa com um problema, com uma doença causada por um risco psicossocial, digamos assim, independente da origem, o que a gente pode fazer é encaminhar para um psicólogo, para esse psicólogo fazer um trabalho de avaliação e dizer, olha, essa pessoa, eu tenho encontrado esses casos, a pessoa perdeu o marido, perdeu o filho, teve um problema econômico, teve isso, teve aquilo, e aí chega na empresa e diz, olha, não, o meu problema está causado porque o meu chefe disse que eu não fiz essa linha bonita. E aí, na verdade, o problema ela já está trazendo para a empresa. Então, essa avaliação é muito complexa, é muito difícil. Só você encaminhando para uma análise da pessoa, e aí um perito, um psicólogo, um psiquiatra vai poder analisar. Tá, mas aí eu, por exemplo, como empregador, eu tenho identificado uma situação como essa. E o meu empregado, ele não quer ter esse tipo de tratamento, ou tem uma negativa de entender que eu tenho um problema. Como é que eu, como empregador, vou lidar com isso? Bom, a minha recomendação é encaminhe para o seu médico do trabalho, que para ele decidir o que ele vai ter que encaminhar essa pessoa a ser feito. Então, muitas vezes, chegam na nossa empresa, por exemplo, na nossa clínica, o nosso médico do trabalho, um funcionário que a gente detecta esse tipo de situação, o nosso médico do trabalho vai encaminhar ele por um especialista, seja um psiquiatra, um psicólogo, etc., vai fazer ele assinar que recebeu esse encaminhamento, que deve retornar em tanto tempo, trazendo o laudo, trazendo isso, trazendo aquilo, para que o médico do trabalho possa avaliá-lo. Davi, e as ações preventivas? Como o condomínio vai registrar isso, até para se resguardar um eventual questionamento futuro quanto à origem? Essa evolução do caso que a Adalto citou agora, né? O síndico percebeu que o empregado está com um comportamento diferente. Quais são o registro das ações preventivas. O rito, por exemplo, como é que eu encaminho ele para o médico do trabalho? Por exemplo, ele deve ser encaminhado para uma avaliação. Uhum. Para uma avaliação, olha, e até pode ser informado, olha, encontramos um comportamento assim, achamos estranho, gostaríamos de uma avaliação. O médico do trabalho vai avaliar, se ele precisar, ele ainda encaminha para um especialista, porque o médico do trabalho, ele é um generalista, especializado em medicina do trabalho, ele não é psiquiatra, ele é o médico do trabalho. Se ele precisar, ele vai encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, pedindo um laudo, e eventualmente vai se comunicar com a pessoa, com esse médico do psiquiatra ou com o psicólogo, para se comunicar, saber exatamente o que se passa, o que não se passa, para tomar uma decisão do que deve ser feito com essa pessoa. Eventualmente um tratamento, um afastamento, vai mandar para o INSS, porque essa pessoa pode achar que essa pessoa está numa condição por exemplo, de propensa ao suicídio ou qualquer coisa do gênero. A gente pega coisas desse tipo num exame do trabalho. Porque assim, a pessoa pode estar sofrendo um trauma psicossocial que não é decorrente do trabalho, mas foi identificado no ambiente de trabalho. Porque o comportamento dele, independente, ele vai trazer para dentro do trabalho o comportamento. A preocupação do Alfredo justamente é essa, né? Assim, para o empregador, né, como é que eu me resguardo de que... porque imagino que a norma, ela obrigue a empresa a cuidar do ambiente. Enfim, eliminar é impossível, né? Assim, você não tem condição de eliminar o risco psicossocial porque ele pode estar sendo carregado por ambiente de fora. Sim, mas a obrigação nossa é zelar por isso. Sim, a gente está falando como é que a gente trata dentro da empresa o risco psicossocial. Porque o fora nós não temos como, existem critérios para determinar, né, alguma coisa do tipo repetitividade, alguma coisa nesse sentido. Como é que se apura a causa? A gente tem critérios, sim. Quer dizer, dentro daquele questionário, eu já identifico aonde temos possíveis problemas. Sim. Tá? Então, a gente vai identificar. É um questionário com perguntas sobre uma série de assuntos de risco. O que você está achando? Você acha que as informações que você recebe do seu chefe estão corretas ou não? Você está tendo assédio ou não? Você está sendo tratado com isso? Até melhor para elucidar,
essa entrevista é feita nos exames periódicos, admissional e periódicos? Não, no admissional ou só não, até uma porque questão no de avaliação solicitada. No admissional nem cabe, porque na verdade a pessoa está entrando. Tem, né? Eu não vou entrevistá-la nesse coisa. Embora poderia ser interessante a nível de você conhecer essa pessoa, mas quem vai fazer esse tipo de coisa? Porque aí nós já estamos falando, na verdade, de um exame que você teria uma parte com uma psicóloga, que se fazia antigamente. Quando comecei a trabalhar, eu fiz a biografia, mas eu passei na psicóloga por uma entrevista. Sorte sua, né? Eu faltei essa entrevista com a psicóloga. Então existia já esse tipo de situação para se tentar ver se essa pessoa está com problema, se está trazendo algum problema já de fora, né? Sim. Mas efetivamente não é uma obrigação hoje dentro do exame. Nós estamos examinando se ela está apta a trabalhar. É claro que se a gente descobrir essa coisa no periódico, porque aí sim, no psicossocial, que nós estamos querendo ver dentro da empresa. Dentro da empresa a gente faz várias ações, uma delas é esse questionário que a gente coloca as pessoas a responder, em que a gente vai ter uma ideia, embora a gente tenha um problema muito grave nisso, quando nós estamos falando do mercado de condomínios. Porque o mercado de condomínios nós estamos falando de empresas pequenas. Essa seria a minha segunda pergunta. Poucos funcionários. O síndico, para que haja essa avaliação, o síndico tem que tomar a iniciativa de encaminhar esse funcionário para passar por essa avaliação. Olha, ou contratar o serviço para que isso seja feito quando a gente já faz o exame da pessoa periódico, etc. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Então, assim, existe um procedimento que seria o procedimento de tratar os riscos psicossociais, é isso? Sim. Primeiro nós temos que localizar que riscos a gente tem dentro da empresa hoje. Sim. Aí vamos ver, depois o médico do trabalho com isso aí, depois que fez todas as avaliações das pessoas, avaliação do ambiente, absenteísmo, turnover. Então a gente vai pegar esse bolo e vai ver, olha, em que setores a gente tem que riscos hoje dentro da empresa, dentro do condomínio. E aí a gente vai fazer, que o PGR vai trazer, são as medidas de controle, são as medidas que a gente deve tomar para reduzir ou eliminar esse risco. Davi, eu vou até um pouco além, eu vou mergulhar um pouquinho mais nessa questão, porque, por exemplo, o síndico que está assistindo a gente agora, tá? Onde ele tem lá no universo dele, eu tenho basicamente 2 porteiros, o meu vigia e o meu faxineiro dentro do condomínio. Que medidas ele pode adotar? Porque a gente tratar da questão de uma empresa onde você tem critérios, tem normas, às vezes o síndico sai para trabalhar pela manhã, volta no fim do dia, tá os empregados dele lá operando dentro do condomínio, com um universo de pessoas, e como é que ele pode fazer para se precaver desse tipo de risco? Porque é fato que a gente tem que deixar bem claro que não é só o síndico que é responsável por isso. Eu acho que toda a coletividade é responsável por manter a saúde do empregado, seja física ou mental, dentro do ambiente de trabalho, não é isso? Esse é um problema muito complicado dentro do condomínio, quando nós estamos falando em condomínio, porque nós estamos falando, na verdade, de X condôminos que são, no final das contas, os sócios da empresa, consequentemente empregadores dessas pessoas, né? E você tem um síndico que é o administrador responsável, delegado por esse condomínio. Mas você vai encontrar pessoas que já trazem condôminos que já trazem seus próprios problemas, inclusive condôminos às vezes antissociais. E aí você está encontrando pessoas que estão tratando o empregado do condomínio, né, de uma maneira inadequada. É complicado. O que você tem que fazer? Uma das ações que podem ter que acontecer quando a gente detecta isso, e a gente detecta nesse questionário às vezes que está acontecendo, é fazer um trabalho em cima de todos os condôminos. É aproveitar uma assembleia de condomínio, dar uma palestra sobre isso, orientar ou descobrir eventualmente um condômino específico que é o problema. Sim, e quando você descobre o condômino específico, qual é a atitude e orientação que você passa para um síndico para tomar exatamente para evitar esse tipo de problema? Porque é claro e evidente, se essa condição continuar, a tendência é que na Justiça do Trabalho comece a ter uma gama de processos
relacionadas a isso. E aí, como é que eu vou poder apurar, de fato, que aquela doença foi contraída dentro do ambiente de trabalho, ou foi algo que veio de fora, ou foi provocado por algum condômino? Quando você consegue descobrir nessas entrevistas, nesse questionário, um condômino específico, ficou fácil. É um trabalho em cima dele. De que forma? Conversa até pode chegar até o nível legal. O indivíduo antissocial pode ser expulso de um condomínio, desde que comprovado que ele é um antissocial. Menos. Não, mas acontece, tem acontecido. Tá na lei, né, que é previsto, né, Alfredo? Sim. Excluir o condomínio antissocial, mas a gente sabe da dificuldade, porque no Brasil o direito de propriedade é muito grande. Então, o que eu entendo do ponto de vista legal? O condomínio tem que comprovar que aplicou todas as medidas ao seu alcance para contornar aquilo. Então, tem que notificar o condomínio. Isso é importante, hein, síndico? Preste atenção, esse é um assunto muito importante, porque a gente sabe que excluir o condomínio social está previsto na lei, mas não é uma atividade simples. O que eu entendo é que o síndico precisa demonstrar que tomou todas as medidas ao seu alcance para proteger o empregado daquele risco social. Exemplo, aplicação de multa, advertência, leve o caso para a Assembleia e, se nada for resolvido, tente buscar o meio legal, sabendo das dificuldades enormes que é para excluir o condômino social do condomínio. Mas não deixe de tomar uma providência e proteger o seu empregado. É legal o que você está falando, porque exatamente o meu ponto de vista é esse. É o síndico se documentar cada vez mais de que tomou medidas, adotou procedimentos dentro do condomínio para evitar uma alegação dessa ou até uma questão de ser acusado futuramente de uma negligência com relação à busca desse controle, né, de trazer um ambiente controlado e trazer o bem-estar para o empregado dentro do condomínio. A verdade é o seguinte, dentro do SST, você deveria sempre se documentar, porque essa documentação vai ser a sua defesa, no mínimo, contra danos morais e etc. Mesmo que você seja, no final das contas, se você adquiriu e comprovou, se a pessoa adquiriu comprovadamente aquilo no trabalho, mesmo que você esteja com toda a documentação que você fez, todo o trabalho possível, mas se ela adquiriu, você ainda é o responsável. Só que você deixa de ter o dano moral, dano material, etc. e tal, porque você comprovou que fez o que podia e mesmo assim aconteceu. Acontece, né? Mas você diminui muito a sua carga. Diminui sua carga, a sua responsabilidade. E você adquire o direito de fazer um regresso legal dessa responsabilidade a quem causou aquilo. Porque isso deve ser muito comum, né, Alfredo? Sim. Às vezes até um idoso que perdeu a noção da realidade se dirigir a empregados de uma forma desrespeitosa. Isso deve acontecer na tua base de clientes, né? No dia a dia, né, a situação, da mesma forma que afeta o empregado de condomínio, afeta o morador do edifício, que também pode estar passando por uma situação complicada de âmbito psicossocial e naquele momento de estar ali circulando, né, nas áreas comuns, pode estar se descontrolando e se dirigindo mal a um empregado e causando essa situação. Ou um outro condômino, inclusive, também, né? Porque então, assim, as ações preventivas são duas, né? Uma especificamente com relação ao quadro de funcionários e outra com a coletividade condominial. Para construir um ambiente de harmonia e evitar que se instaurem esses riscos psicossociais. Mas, Davi, deixa eu te perguntar, então é obrigatório para o condomínio cuidar do risco psicossocial hoje? Hoje já é obrigatório, quer dizer, a lei já existe, ela ainda não está em cobrança no sentido de multas, mas ela já está em vigor. Vamos chamar que está em soft opening para que as empresas consigam se adaptar, seria isso? Sim, e o que significa o seguinte, que o Ministério do Trabalho não está multando ainda, porém, se a pessoa adquirir uma doença, isso vai custar muito mais caro do que a multa. Se ela for para a Justiça do Trabalho e for comprovado que a empresa foi a causadora, o condomínio foi o causador. Entendi. Quer dizer, assim, a lei está em vigor, o Ministério do Trabalho não está fiscalizando, mas qualquer incidência decorrente de um risco não tratado
será multado. Não é multado, é pior. É Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Então, são processos trabalhistas que custam muito mais caro hoje em dia do que uma multa do Ministério do Trabalho. Então, a preocupação não é a multa do Ministério do Trabalho, é a doença. Consequência da doença. A consequência da doença como um todo, né? E isso pode até causar uma tentativa de regresso da própria Previdência Social contra o empregador que causou o dano ao empregado, né? Pode. E já tem pelo menos um aumento da incidência lá do seguro, do fator previdenciário dela, fator acidentário, né? Perfeito. Então... E Adalto, você que atende muitos síndicos, como é que está o nível de informação dos síndicos no Rio de Janeiro sobre essa obrigação? Eles têm procurado implementar esses programas nos seus condomínios? Olha, eu tenho visto assim, a nível de mercado, que não está tendo o foco ainda não está nesse sentido para os síndicos, para que ele possa tomar atitudes. Talvez esteja esperando para ver como houve uma prorrogação da questão da medida de penalidade, e porque de fato a questão é muito complexa e controversa também, eu acredito que estão esperando para ver o que vai acontecer, mas eu acho que a dica que eu dou é que não deixe para a última hora, comece a implementar, até porque isso é um processo que você vai ter que fazer constantemente. Não adianta eu mapear o risco aqui, eu tenho um risco mapeado, tá? Eu vou ter que mapear constantemente, porque esse risco ele pode sofrer transformações. É dinâmico, ao dia a dia. Então, é um organismo vivo. É um organismo vivo, perfeitamente. Em verdade, inclusive, falando muito mais no ponto, é que esse risco é um risco por cada setor da empresa, por cada setor do condomínio. Porque é um risco que existe na recepção psicossocial, que existe na recepção, pode não existir para o faxineiro, na faxina, na limpeza. Porque são ambientes diferentes, às vezes com chefias diferentes, tratamentos diferentes, públicos diferentes, obrigações diferentes, públicos diferentes. Quer dizer, o porteiro, por exemplo, que tem que estar recebendo hoje, o nível de recebimento de encomendas aumentou violentamente com a pandemia, né? Todo mundo está recebendo, então ele está o tempo todo recebendo, ele tem que separar, acaba sendo quem faz isso? É o porteiro, que recebe as entregas de fora. Questão, assim, esse estresse a que ele está submetido pode causar um risco psicossocial? Isso, dependendo do nível da coisa, pode causar um burnout. Ele está sendo pressionado pelo morador que quer receber rápido. Porque chegou ou não chegou? Mas o síndico impõe uma rotina de segurança, o morador quer apressar ele para romper a segurança, enfim. Sim, essa situação de pressão é um risco psicossocial. É um risco psicossocial. É porque está disposto na norma que, de fato, o excesso de atividades pode ser considerado um risco psicossocial. Então, você imagina um condomínio com 100 unidades ou mais, onde o porteiro recebe um volume imenso de encomendas, o morador está lá esperando a entrega daquela encomenda, ele tem que despachar aquilo com uma velocidade absurda. E tem que cuidar da segurança, de receber pessoas por isso que também. É importante os condomínios, né, Alfredo? Imagino que... olha como é que é bacana quer dizer, bacana... Como é que evoluiu a questão da administração de condomínios, né? Porque a gente tem um posicionamento histórico antes da pandemia, com a pandemia e depois da pandemia. Então, hoje essa questão do delivery é estúpido, né? É delivery de comida, é delivery de compras em supermercados. Você vê, farmácia via internet, né? E são coisas que, às vezes, os condomínios, eles não organizaram normas para fluir bem. Isso você deve ver isso no dia a dia, né? Eu acho que ainda falta essa parte de estruturação, né? Vamos dizer assim, de recebimento e distribuição das entregas, né? Vamos chamar assim, das encomendas que chegam ao condomínio, sem que haja um responsável ou um setor responsável para essa. Porque o condomínio é pequeno, não tem 5 funcionários, tem 3 funcionários, então você não consegue ter uma pessoa. O que nós temos que estar adequando agora é a descrição das funções dessas pessoas, porque certas coisas que antes aconteciam muito pingadas, isso agora estão acontecendo. Isso interfere no PGR, então. Interfere? Sim. E identificado uma situação dessa, assim, que seja muito notória, Davi, a Delphi faz o quê? Ela faz um comunicado ou isso fica registrado no
PCMSO, isso PGR. faz parte do PGR e do PCMSO, com certeza. E sai um alerta para o síndico? Sai algum comunicado nesse sentido para que ele tome as providências corretivas? Sim, o que a gente procura fazer sempre é ter um alerta. Tanto alerta que a gente, além de desenvolver os programas, a gente pega um PGR, por exemplo, e faz um resumo das atividades que o síndico tem que estar atento, sim, em termos preventivos, em termos dos problemas encontrados, e bota esse resumo na frente, solto, para que ele veja só, se ele não quer ler um documento inteiro explicando tudo, pelo menos as atividades que ele tem que tomar providências. Né? E hoje, a NR1, a gente está falando um pouquinho do risco psicossocial, mas a NR1, ela acrescentou e começou a cobrar bastante há pouco tempo atrás também a ordem de serviço. Né? A ordem de serviço, ela é um documento que a gente faz para cada funcionário e que tem que ser, além de tudo, atualizado periodicamente, e a cada vez que esse funcionário mudar de função, ele deve receber uma nova ordem de serviço. E o que tem essa ordem de serviço? Ela vai ter a descrição das atividades dele, para que ele leia e saiba quais são as descrições da atividade, que faz parte do contrato de trabalho. E essa ordem de serviço terá quais são os riscos existentes no ambiente de trabalho, quais são os equipamentos de proteção, os EPIs e os EPCs que ele deve se utilizar quando realiza o seu trabalho. E um controle, inclusive, disso aí, da entrega de EPIs e tudo mais. Então, isso é muito importante, porque ali ela já está dizendo para ele, olha, você tem que receber encomendas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, desse jeito, daquele jeito, etc. Então, é muito importante que essa ordem de serviço já esteja feita, porque ela vai ajudar a cada pessoa a saber exatamente quais são as funções que ele tem, quais são as obrigações que ele tem no trabalho, as principais obrigações, e também que riscos que ele está exposto, que EPIs ele deve utilizar, tudo isso que acaba às vezes gerando um risco psicossocial, um burnout. E auxilia o condomínio na implementação desses processos, desses procedimentos internos para que isso não ocorra. Né? Seria um manual descritivo, né, dessas questões. Específico para a pessoa. Com a função dela, naquele ambiente, naquele trabalho que ela vai fazer, naquele horário que ela vai ter. Agora, lembrando assim, então o ideal é que os processos estejam bem definidos, que para cada função seja determinado se exige ou não a necessidade do EPI e que a entrega do EPI seja feita contra um recibo. Né? Não adianta, né, Adalto, eu entregar o EPI se eu não conseguir comprovar que entreguei. Sim. E se eu não exigir o uso também, né? Que isso também é o mais importante. Não basta você entregar o EPI. Você tem que cobrar também, fiscalizar o uso daquele equipamento por parte do empregado. Em verdade, é até um pouco mais do que isso. Porque quando a gente fala em proteção contra o risco de insalubridade, de periculosidade de um acidente ou de uma doença do trabalho, quando a gente está falando nisso, a gente está falando em obrigações que vão lá no E-Social, quando a gente entrega o 2240 no E-Social, entrega para o E-Social. O que é 2240? Vamos lá. É um evento do E-Social que trata de riscos no ambiente de trabalho. E esse evento é comunicado ao E-Social por cada empresa, por cada condomínio, tem o seu risco lá. O risco é pessoal, então cada pessoa vai estar exposta a tais riscos. Nesse documento que vai ao Ministério do Trabalho, na verdade vai ao E-Social, você tem várias situações. Se tem um risco, o que você tem o risco? Aí eu tenho a obrigação do uso de um EPI. Tenho obrigação de uso. Aí eu vou verificar dentro disso aí, se essa pessoa usa o EPI efetivamente, se esse EPI é substituído periodicamente, se ele é higienizado corretamente, se essa pessoa foi orientada, foi treinada sobre o uso do EPI. Então, tem várias situações que vão dizer se o EPI é eficaz ou não para proteger contra o risco. Isso, resumidamente, é dizer que eu preciso deixar claro e transparente ao governo todas as exposições de risco e, além disso, todo o combate ao risco que eu, como empregador, tenho que tomar. Isso é a tua salvação, né? Caso
você tenha uma doença ou um acidente do trabalho e você comprova que você fazia tudo o que devia e podia para prevenir. A título de esclarecimento, isso é mais uma das obrigações previstas na NR, né? Sim. Por força de lei, e que o condomínio precisa cumprir. Obrigado. É que muitas vezes, eu estou mencionando aqui, porque muitas vezes o síndico desconhece de todo esse trabalho que é feito e com que frequência é feito o envio do 2240, que nós sabemos do que se trata, mas fizemos essa observação para esclarecer. Como? Mensalmente? A propósito do 2240, eu queria andar um pouquinho para trás, né? Eu queria fazer do e-social, né? O que é o e-social? O e-social seria uma grande plataforma, um grande repositório de dados relativos à folha de pagamento do condomínio, prestadas em tempo real, onde eu faço minhas autodeclarações. Seria alguma coisa mais ou menos parecida com isso? Exatamente isso, Aldo. Na verdade, não é só a questão sobre a folha de pagamento, ela é um pouco mais abrangente. Na verdade, você presta informações ao governo sobre a folha, sobre o próprio empregado, sobre a questão de saúde e medicina do empregado, porque você é obrigado a declarar não só o ambiente e os riscos de exposição, mas os exames periódicos realizados pelo empregado. Você tem obrigação e tem prazos para fazer isso. Então, todas essas informações são alimentadas numa plataforma do governo, que é o e-social, onde essa plataforma distribui para todos os órgãos. E como foi colocado aqui no podcast anterior pelo Marcelo Borges, hoje o governo está com o holofote voltado para o condomínio, porque ele identifica o condomínio como uma empresa. Eu costumo até dizer que hoje o CNPJ de um condomínio que tem 14 dígitos tem mesmo importância e a mesma fiscalização do governo por qualquer outra empresa, seja de grande, médio ou pequeno porte. Adorei a sua explicação, Adalto, e adorei a questão dos holofotes, né? E acho que esse assunto de e-social, Alfredo, é tão importante que eu prometo que a gente vai fazer um podcast exclusivo para tratar de e-social e talvez precise de mais de um, né? Muito Enfim, se eu tratar nós falamos do 2240, um evento do e-social, mas são muitos eventos. São muitos eventos. O 2240, na verdade, ele é um resumo de uma série de ações que o condomínio tem a obrigação de fazer, que é fazer o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, fazer o programa de gerenciamento de riscos, fazer o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Isso tudo vira um arquivo que é o arquivo do XML do 2240 que vai para o governo. O governo fez um Big Data, porque o e-social é um Big Data, que todos os órgãos governamentais podem acessar, cada um vai ver a sua parte e pode fiscalizar o cumprimento de uma série de normas, por exemplo, no SST, se estão cumpridas ou não. A pessoa fez o exame periódico dela na data que deveria, se não fez, pode multar imediatamente, é só rodar um robozinho. Na falta de cumprimento de uma obrigação, a penalidade é automática. Automática, é só ter robozinhos, cada área do Ministério do Trabalho tem o seu robozinho, o INSS vai acessar também para saber se está tendo muita doença, por que é que está tendo muita doença, cadê os riscos, cadê os exames, etc. Enfim, nada é por acaso. Gente, olha só, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu acho que a gente podia fazer outros episódios desse, que foi muito bacana conversar com vocês. Queria convidar vocês para as últimas considerações. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por estar presente a isso. A gente já conhece vocês, a gente sabe do cuidado que vocês têm e a gente participa disso, né? Nós temos um interesse muito grande em ajudar a reduzir o absenteísmo, o turnover, as doenças e acidentes do trabalho. Então, isso nós estamos cada vez mais tendo que trabalhar mais, todos, e aí eu estou falando nós como uma empresa de engenharia e de medicina do trabalho, vocês como uma administradora de condomínios, a gente em conjunto para orientar os síndicos. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito grande com os síndicos, principalmente porque uma boa parte deles não é síndico profissional, não foi nem treinado para isso, eles nem sabem dos porquês nós estamos implantando as coisas, por que o Ministério do Trabalho exige isso, o que é toda essa gama da sopa de letrinhas que a gente mencionou um pouquinho aqui, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que
está fazendo de conscientização, de educação. Estamos juntos nessa empreitada, gente. Então, Davi, muito obrigado. Adalto, muito obrigado. Alfredo, muito obrigado. Gente, chega ao fim mais uma edição do nosso Procast. Hoje, falando sobre NR1 e os riscos psicossociais, na série 49 rumo aos 50. Te vejo no próximo. Gostou do papo? Então, clica no like e compartilha essa informação com alguém que esteja precisando. Não deixa de se inscrever no canal e siga a gente nas nossas redes sociais.